anteriormente, nós vamos explicar um pouquinho quando que uma operação com ativo digital, com criptomoedas, é uma operação segura e quando essa operação ela deixa de ser uma operação segura e passa a ser um risco. Ok? Então, vamos lá. Mica, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que para nós fazermos negócios com ativos digitais, com criptomoedas, nós temos que fazer negócios com quem realmente está estabilizado no ramo, quem realmente tem uma referência, não uma referência de uma pessoa para outra, mas uma referência governamental, onde tem uma instituição, que essa instituição é analisada pelo governo, né, através dos seus órgãos, para entender se realmente essa empresa é uma empresa que declara os ativos digitais, se ela recolhe os impostos, se realmente tem um fundamento esse trabalho que essa empresa está fazendo. Por isso, Mica, que eu sempre pergunto assim para o cliente, quando o cliente tem essa dúvida, né? Eu pergunto para ele o seguinte: como é que você sabe que médico é médico? Inclusive, falando em Gostei! Nós iremos fazer uma entrevista maravilhosa juntamente com o Dr. Luiz, que é proprietário de uma das maiores clínicas hoje do Brasil, que é a Clínica Gianotto, que eu já faço parte de lá, já sou cliente, agora só falta o Henrique também ser, viu? Então vai ser muito especial. Se vocês me verem mais bonito aí, é que eu tive lá na clínica. Tá? Vamos lá. Como que a gente sabe que médico é médico? Porque todo médico tem um tal de CRM, Conselho Regional de Medicina. O que é o CRM? CRM é um documento, né, do Conselho Nacional de Medicina, dizendo que o cidadão é um médico, onde ele ganha uma carteirinha, onde ele ganha um CRM, que é uma numeração, e ele começa a trabalhar e se identificar através desse órgão, certo? Como é que nós sabemos que um advogado é advogado? Quando esse advogado ele está lá na OAB. Ô, Henrique, deixa eu te pedir, desculpa. Volta um pouquinho. Na hora de... a gente vai cortar ali. Como nós sabemos que um advogado é advogado. Não dá pra falar advogado. Advogado. Advogado, porque você está falando de finanças, advogado. Tá? Advogado. Tá. Perfeito. Demudo. Como nós sabemos... daí a gente corta e a partir de como nós sabemos. E faz isso. Vai tocando, tá? E, Mica, como que nós sabemos que um advogado é um advogado? Porque ele tem uma tal de OAB. OAB não adianta só fazer a universidade, ele faz a universidade, ele passa nas provas, aí ele ganha um diploma, mas ele tem que fazer um teste na OAB para simplesmente ter a OAB dele. Automaticamente ele está certificado no processo, ok? Ok. Então você pode ver que todas as profissões regulamentadas têm um órgão que fiscaliza. Por isso que nós vimos, às vezes, médicos perdendo, né, o direito de atender, porque ele fez alguma coisa fora da ética, fora dos... Porque existe um manual, existe todo umas regras. Exatamente, todo um propósito ali para que essa profissão seja uma profissão levada a sério e as coisas funcionem bem, certo? E por que muitas vezes, quando você quer adquirir um ativo digital ou quer comprar uma criptomoeda, você também não procura alguém que tenha essa especificação e esse credenciamento, ou seja, alguém que realmente seja conhecido pelos meios legais e morais. Então, as pessoas que eu vejo que caem no golpe de criptomoedas são pessoas que escutaram de um amigo que uma outra pessoa tem um negócio de uma outra pessoa, que simplesmente a gente pega uns ativos digitais e passa para essa pessoa, e essa pessoa vai nos dar um percentual mensal de 20%, 30%, 15%, 10% ao mês. Ou seja, essa pessoa ela faz com que o olho brilhe, porque quem não gostaria de ganhar 10%, 20%, 30% ao mês, né? Todos nós. Né? Verdade. E aí dá uma bagunçada na razão. Nós pensamos mais com a emoção, ou melhor, não pensamos, sentimos e deixamos a razão fora. Mas nós temos que entender que no mundo da riqueza, nós criamos a energia necessária para ter a riqueza através da emoção. Mas quando nós formos ter uma ação em cima da cocriação em específico, nós temos que usar a nossa razão. Razão no sentido de entender. Isso faz sentido? Mas quem são essas pessoas? Da onde vem esse negócio? Qual é o órgão? Qual é o CNPJ dessa empresa? Qual é o registro que essa empresa tem? Procurar antes de agir, né? Exatamente. Então eu vou te contar uma coisa. O meu pai, ele só ia no banco, né? Ou seja, só ia no banco não.
ele não usava outro meio para ir no banco, não usava o computador, não usava o celular, ele ia no banco físico, né? E ele foi vida inteira no banco físico. E eu dizia para o pai, usa o celular, usa o computador, hoje o processo está seguro e tal. E ele relutava em relação a isso, ok? Só que quando veio a pandemia, o banco fechou. E aí, quando o banco fechou, ele não conseguia mais ir no banco, mas ele tinha que continuar pagando os boletos e fazendo os recebimentos. Aí ele foi forçado a usar o telefone digital e o computador, certo? E aí, quando ele aprendeu, Mica, a usar o celular e o computador, ele me dizia assim, ó, eu fico pensando em todas as horas de fila que eu perdi para pagar o boleto e para receber o dinheiro que eu queria. Ou seja, ele pagou um preço muito alto de ter que sair de casa, encarar uma fila e tudo mais, porque ele não associava que ele poderia fazer isso, ou seja, ele não se sentia, digamos assim, confortável, não se sentia confiante. Isso aí, Mica, não se sentia que ele não era uma pessoa que ia dominar essa tecnologia, porque ele veio de um outro momento, de uma outra geração. É isso aí. Até que ele começou, porque ele não teve outra alternativa, ele começou a trabalhar. Então eu fico pensando assim, olha quantas coisas acontecem na nossa vida, no nosso redor, que são grandes oportunidades e que depois essas grandes oportunidades se transformam em oportunidades normais. Porque o que define uma grande oportunidade? O que define o mercado é a lei da oferta e a lei da procura, que é a lei mais antiga que tem. Se tem poucas pessoas oferecendo um serviço que muita gente quer, esse serviço pode ser cobrado caro? Pode, porque se essa pessoa, né, não quiser fazer comigo, ela não vai ter muitas opções, né? Perfeito? Mas na hora que tem muitas pessoas que fazem aquele serviço, o cliente começa a botar o preço no serviço, certo? E por que eu estou falando isso, Mica? Porque o ativo digital, ele é dominado por 4% da população mundial. Eu vou repetir, né? Eu vou repetir para o nosso telespectador. 4% da população mundial domina o ativo digital. Então, isso significa que se você está em casa e está nos escutando agora, não fique se cobrando porque você não tem informação do ativo digital. Você não é o patinho feio. Na realidade, você é a grande maioria, faz parte da grande maioria das pessoas. E agora, aqui conosco, essa pessoa tem a possibilidade de entrar nesse mundo dos 4%. E se tem 96% de pessoas ignorantes, no sentido de ignorar a informação, essas 4%, elas conseguem ganhar um excelente dinheiro com ativo digital, porque automaticamente não existe concorrentes no mercado. Não é um nicho grande. Né? Então eu vejo assim, gente, nós temos um podcast aqui. Há pouco tempo atrás, em Alphaville, as pessoas que começaram com o podcast e começaram a vender cursos pela internet ganharam muito dinheiro, não é isso? Exatamente. Você conhece pessoas que ganharam muito dinheiro? Ah, conheço. Conheço. E agora eu te pergunto, você acha que no momento que nós estamos vivendo é fácil ganhar muito dinheiro? Ou está muito mais trabalhoso, digamos assim? Está mais trabalhoso. Precisa se reinventar, né, hoje. E por que hoje está mais trabalhoso? Porque o nicho ficou muito grande. Então, igual você falou, as pessoas querem colocar valor no seu trabalho. Então, se um já tem, o outro já tem, por que você quer fazer parte desse meio? Então, você precisa fazer algo diferente. Então, olha que grande dica fica, né, Mica? A grande dica é, faça aquilo que a maioria das pessoas não faz. Para você ter aquilo que a grande maioria das pessoas não tem. Mas as pessoas querem, fazendo coisas normais, terem resultados diferentes. Então, Einstein já dizia que isso é a maior insanidade que pode acontecer. Então, convido, né, para os nossos telespectadores nos acompanhar aqui, porque nós vamos falar muitas outras dicas de ativo digital, de criptomoeda, e a primeira delas foi: procure uma empresa registrada, procure uma empresa que tem fundamento, procure uma empresa que realmente está, né, configurada com as leis brasileiras, e uma empresa que realmente exista e não uma empresa que existe na cabeça de algumas pessoas. Ok? Ok. Então é isso. E espero que você tenha curtido muito.
essa informação. Lembre-se, gente, não vão pela emoção, vão pela razão, né? Perfeito. Foi maravilhoso esse episódio, a gente conseguiu abranger um pouquinho da criptomoeda, que em breve pode estar dominando o mundo, né, Henrique? Então, assim, é muito bacana sentar. Eu sempre tento falar isso, porque cada dia que eu venho aqui em um episódio diferente, eu aprendo a cada dia mais. E isso me deixa ainda mais atiçada para procurar, para conhecer mais sobre esse mercado financeiro da riqueza. E eu espero aí vocês de casa que tenham gostado também. Comentem as suas dúvidas, perguntam, compartilham, né? Para levar essa informação para mais pessoas. E é claro, não esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Beijão.